confiar em mim para fazer essa apresentação, os colegas da pediatria social, que é com quem a gente, de fato, lida com as questões que envolvem o entorno da criança, né? É a razão de ser da área da pediatria. E queria dizer que é um assunto desafiante, porque a gente não tem exatamente uma formação para falar sobre tudo isso, e a gente tem percebido que nesse momento aqui da pandemia tem especialista novo em tudo, né? Todo mundo é especialista, epidemiologista, infectologista, e eu queria não ser, não parecer, nem que as pessoas achassem que eu tenho alguma formação mais específica nessa área. Então, o que eu procurei fazer, né? Procurei exatamente buscar informação, derivação dos artigos que estão saindo por aí. Procurei muito sobre, especificamente, efeitos da pandemia sobre a criança e o adolescente. Tem muito pouca coisa, mas são coisas que orientam a nossa reflexão. Então, o que eu pretendo não é dar nenhuma receita, mas é organizar o que vocês todos já imaginam, com certeza, já pensaram sobre essas coisas, mas dar uma organizada para a gente poder imaginar como é que está a situação das crianças e dos adolescentes frente à pandemia. Então, refletir sobre como a pandemia afeta crianças e adolescentes do ponto de vista de suas vivências, né? Quais seriam prioridades que poderiam nos ajudar a lidar com isso, com as crianças e os adolescentes? Refletir como dar suporte a essas prioridades, né? E pensar o que vem por aí. Então, eu vou transitar por esses temas aí. Então, o foco da aula vai ser esse, vivência das crianças e das famílias frente à pandemia. E não vamos conversar sobre epidemiologia, fisiopatologia, tratamento, prognóstico. Eu queria lembrar vocês, acho que todos assistiram a aula do professor Dirceu, acho que semana passada ou retrasada, uma aula muito boa, daquelas aulas do Dirceu, em que ele não só revê a parte mais importante da bibliografia, mas coloca as coisas dele, né? Eu recomendo fortemente, porque eu passei todo esse tempo da pandemia lendo sobre tudo, e ele realmente conseguiu sintetizar o que tem de mais importante e mais atual até o momento da aula dele. Então, sugiro isso. E sugiro também, eu não sei se vai ficar disponível, né, para assistir. Ontem à noite teve uma apresentação de dois professores da Sociedade Brasileira de Pediatria, uma professora Ljubljana e o professor Halper, que é do Rio Grande do Sul, falando exatamente sobre isso, e com muita propriedade. Eles são do Departamento de Pediatria do Desenvolvimento, que acho que é um departamento recente lá na sociedade. Não é recente, mas assim, que ganhou essa consistência que eu percebi ontem na aula deles, é uma coisa recente e é um assunto cada vez mais focado na compreensão do pediatra sobre a possibilidade dele interferir e ajudar o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Então, recomendo essas duas aulas, muito boas, né? Qual é o contexto em que estamos e do que é que estamos falando, né? A pandemia afeta a tudo e a todos. Em todo esse tempo que eu fiquei pensando sobre essa apresentação, me ocorreu o seguinte: existem pessoas que estão expostas ao vírus, tem pessoas que se infectam pelo vírus e tem pessoas que adoecem, né? Mas é uma parte pequena da população. Agora, curiosamente, o fenômeno pandemia afeta a tudo e a todos, muito mais que o vírus, né? E eu não tinha tido essa percepção até esse momento. Então, tem um problema que é o vírus e o que ele pode causar, e de fato nós temos um problema muito sério,
que é como é que essa pandemia, como é que a gente está vivenciando isso tudo e como é que isso nos afeta. E nos afeta muito, né? Quem tem mais capacidade, resiliência, compreensão, vai em frente. Mas esse próprio fenômeno da pandemia pode adoecer pessoas, né? Assim como jovens, adolescentes e crianças. Então, o fenômeno pandemia acho que é uma coisa nova e a gente está, tomara, aprendendo a lidar com ela. Veja que como gera essas disputas de concepção de mundo, né? Hoje existe uma crítica ao fenômeno da globalização por parte de muitos pensadores, filósofos, que entendem que a globalização, neste momento, é uma coisa negativa, né? Mas as pessoas estão falando da autonomia dos estados, do ponto de vista de estarem amarrados com grandes corporações econômicas e os governos não conseguem mais governar e os estados não têm mais autonomia. Mas isso se confunde com outros fenômenos que são criticados, como a prevalência hoje no mundo de uma cultura ocidental que veio evoluindo na Europa, né, no fim do século XVIII, e há quem conteste isso. Só que essa civilização nova, né, a base dela, que é a base do dístico, né, da Revolução Francesa, é liberdade, igualdade e fraternidade. E isso está hoje sendo jogado dentro de um grande baralho que se chama de comunismo, que não tem nada a ver. Tem a ver, mas não é, né? E eu me preocupo com isso porque, junto com toda essa discussão, vem essa ideia de que nós estamos em guerra. Eu não acho que nós estamos em guerra. Uma guerra é uma coisa muito distinta, embora precise de estratégia, logística, profissionais qualificados. Eu acho que a gente tem que fugir dessa similaridade. Eu acho que uma guerra, o nosso objeto é o outro, que a gente não conhece e que a gente vai tentar exterminar. É uma pessoa, né? E aqui não. Aqui nós estamos cuidando de pessoas. Então, não cabe na atuação dos profissionais a raiva, o ódio, a agressividade. Muito pelo contrário, o que a gente tem visto, e é notável, né? Porque é registrado, isso não era, a dedicação dos profissionais de saúde e o carinho com que eles têm tratado os seus pacientes. Então, não tem nada a ver com guerra, né? Tem a ver com um problema muito sério que a gente pode até, como não temos experiência, usar situações das quais a gente pode aproveitar uma coisa ou outra, mas absolutamente eu não concordo com essa ideia de que seja uma guerra. Embora estejamos todos metidos nela e nos afeta profundamente, né? A outra coisa é essa que se fala que o vírus é democrático porque coloca todo mundo em risco. Mas acontece que esse risco é diferente de pessoa para pessoa e o impacto do adoecimento também é muito diferente entre famílias muito diferentes que nós temos. Então, uma das bases dessa aula é imaginar que quando a gente fala de família, nós não estamos falando de uma coisa homogênea ou homogeneizável, né? É evidente que nível socioeconômico, do ponto de vista da capacidade de permanecer em isolamento social sem muitos traumas, né? Escolaridade, que nos permite compreender o problema, ter instrumentos de reflexão sobre o que pensar, o que fazer, onde você mora, né? Se é um lugar onde você tem uma incidência maior, ou se está livre ainda da pandemia, né? O bairro onde você vive, o acesso que você tem nesse bairro, nessa cidade, assistência à saúde, principalmente, né?
mas para uma boa parte da população, acesso a benefícios sociais, né? Esses que estão sendo divulgados, que com dificuldade parece que agora conseguem atender os necessitados, mas também a composição da família, o emprego e a renda dessa família. Então, a pandemia e o vírus, eles atingem de modo muito diferente as famílias, porque as famílias são diferentes, né? A gente pode pegar aqui pessoas que são muito parecidas com o nosso vizinho, que mora do lado. Se você entrar na casa dele, ele é muito diferente de você, né? Embora você possa dizer que é uma família, assim, aparentemente parecida com a sua. Então, tudo isso leva a um impacto diferente no cotidiano da família, da criança e do adolescente. Quer dizer, nós não vamos conseguir tratar de todas as diferenças possíveis, porque, como eu estou dizendo, ela muda de uma casa para outra, no mesmo bairro, né? Então, só tipificando, né? Eu lembro que o Winnicott, que é um pediatra psicanalista, o Winnicott, ele era um pediatra durante a guerra, Segunda Grande Guerra, e ele foi convocado para atender crianças e jovens que tinham perdido suas famílias, ou pelos bombardeios em Londres, ou porque o pai faleceu na guerra e a mãe também não estava. Ele começou a cuidar dessas crianças como pediatra. E ele percebeu que o problema dessas crianças não era um problema da competência que ele tinha em pediatria. Então ele começou a se formar em psicanálise e desenvolveu toda uma teoria que é fundamental para a psicanálise das crianças. E muitas coisas ele escreve, fala. Ele teve um programa, talvez tenha sido o primeiro grande youtuber da saúde, né? Ele teve um programa na BBC, conversando com as mães. Ficou mais de 20 anos em cartaz, né? Até perto dele morrer, ele tinha esse programa. E ele fala isso, que eu acho que é uma coisa que a gente tinha sempre que ter em mente, né? Ensinar para aluno, para residente. Não existe criança, indivíduo, sozinha. Ela não existe. A criança sempre é ela e mais alguém que cuida dela. Então, a gente se fala muito desse binômio mãe-criança quando as crianças são pequenas, que estão no colo, mas não é isso, né? A gente vai deixar de precisar de um adulto que cuide da gente quando a gente conseguir romper, né, com essa fase da vida, que é a adolescência. Até lá, né, a pessoa ela ainda não é um indivíduo, né? Então ela tem que ter esse entorno. Então esse entorno da criança é a família, quando tem família, né? E os tipos de família mais frequentes, já pelo tipo, a gente já imagina como é que pode ser a relação na família, né? Nós temos família que é pai e mãe, que ainda é a mais comum. Tem família que é só pai, não é comum, mas existe, né? Uma família que só tem pai. Tem família que só tem mãe, e isso hoje no Brasil é 30% dos domicílios que tem família, criança e adulto, a mãe, né, está sozinha. E temos as famílias ampliadas, não sei que nome que está se usando hoje, a medicina de saúde da família está muito desenvolvida nisso, né? A gente vê nas UBS hoje, uma boa parte das famílias são uma avó, que é a dona do domicílio, que abriga lá, continua abrigando filhos e filhas, às vezes casados, às vezes não casados, às vezes saem, às vezes voltam, os netos, com ou sem seus companheiros, tanto da avó como das mães. Então, é uma diversidade, né, de arranjo e muito diferente do nosso, né? Então, é muito importante a gente entender essa situação, porque uma família só se estabelece quando as coisas estão funcionando. A gente olha uma família dessa e pensa assim, às vezes, né?
inadvertidamente com uma coisa disfuncional, mas não é. Se fosse disfuncional, não estava estável, né? Então a gente tem que compreender e imaginar como é que as coisas ocorrem lá dentro. E nós temos, né? E nós mesmos, nas UBS, atendemos crianças abrigadas, né? Tem o CMPCA, que é o Centro Municipal de Proteção da Criança e do Adolescente, lá no Taquaral, e o SOS Família, que é onde estão mães com crianças que sofreram agressão e violência dos pais, e essas mães têm que sair de casa, né? Bom, qual a mudança no cotidiano dos adultos referente à pandemia? Primeiro, redução ou perda do trabalho. Acho que para quase todo mundo, por enquanto, alguns de nós aqui, funcionários da Unicamp, ainda não tivemos redução, mas está aparecendo que podemos chegar lá, né? Redução da renda, trabalho domiciliar. Isso é uma coisa muito importante, não são todos os trabalhos que podem ser feitos domiciliarmente, mas tem muita gente que foi para casa trabalhar, levou computador, sei lá. Isso é uma coisa importante, que ocorre com o adulto, mas também com a criança e com o adolescente, né? E o nome que se dá, né, psicanaliticamente para isso é setting, é onde a pessoa ela está inteira, né? Ali é um lugar onde ela está com as coisas dela, por exemplo, um escritório que tem a mesa, tem a cadeira, ou em casa mesmo, né? A pessoa já trabalhava em casa, então ela tinha o escritório dela, tal. É onde ela se sente bem trabalhando, é o lugar dela. Isso mudou, né? Com a vinda das crianças para dentro de casa e ela não indo trabalhar fora, então isso é uma perda, né? Então, uma coisa que depois eu vou explicar o que pensar sobre isso, mas é fato, né? A pessoa perde o setting dela. O trabalho eventual precário, que hoje no Brasil é prevalente, né? Com a mudança, principalmente das legislações trabalhistas, as pessoas já tinham trabalhos eventuais e precários, mas hoje é quase a norma, né? Nós não temos nem 40% dos trabalhadores com emprego, né? E as próprias estatísticas hoje falam de desemprego e emprego e chama quem trabalha precariamente de empregado, que está errado, porque trabalho precário não é emprego, né? Então temos que ter atenção a isso também. O problema de estar se sentindo ameaçado constantemente, né? Não está indo em nenhuma dessas categorias, mas se sente ameaçado. E temos, né, a situação diversa daqueles pais que trabalham em atividades essenciais. Esses têm que sair de casa para trabalhar e as crianças ficam em casa ou em algum lugar, né? Então colocou-se uma dificuldade para essas pessoas que elas não tinham. Isso para dizer que para o adulto a mudança já não é pequena, não é só questão do isolamento social, quer dizer, isso interfere com o cotidiano do adulto de um jeito muito radical, né? E das crianças? Os pais, em geral, estão mais tempo em casa, tirando esses que têm que trabalhar, né? E a pergunta é, isso é bom, é positivo ou é negativo? A Ângela estava falando, quer dizer, a gente pode ver as coisas boas, né? Mas, às vezes, um pai ou uma mãe menos resiliente à situação não está beneficiando os filhos da sua presença, ou pais também, né? Que não estão acostumados a ficar em casa, costumavam sair, ficar com os amigos, etc., fim de semana, jogar bola, tendo que ficar em casa, às vezes não tem o foco, né, na relação com o filho, etc. Nem sempre é bom os pais estarem mais tempo em casa, né? Para a criança também, e é a coisa talvez mais importante, ela deixa de frequentar, se ela está na creche, se ela está na escola. Às vezes ela, tanto creche ou escola, ou mesmo não estando na creche, tem um cuidador que ela frequenta, né? Um avô, uma avó, uma tia.
uma irmã, um tio. Esses são os settings da criança. Aquele lugar onde a criança tem um grau de autonomia com relação aos pais e é um espaço dela, né? É onde ela se sente ela. Então, na sala de aula, tem lá a cadeira dela, tem os colegas, tem a professora, tem o ambiente, tem a hora do lanche, tem a hora do recreio, e ela perde tudo isso, assim como a convivência com eventuais outros cuidadores próximos, né? Então, uma perda muito radical para a criança. E essas referências, evidentemente, sempre estão, ainda mais para a criança, envolvidas em afeto. Então, a perda é uma perda de luto, assim, né? A criança fica sem os amigos, né, da escola, da vizinhança, os primos. E o que eu acho que é uma coisa que a gente pode melhorar, ela perde muito os espaços e as oportunidades de brincar. E aí sim, quanto menor a criança, mais importante é a brincadeira. Eu fiz um artigo para o jornal da FCM falando sobre isso, quer dizer, a carência do brincar hoje, né? Os adultos, brincadeira de adulto é visto como ócio, né? Mas na verdade é criatividade. E a gente está perdendo isso, porque desde criança também nós fomos sendo preparados para uma atividade eficiente do ponto de vista de trabalho, etc. E fomos deixando de lado aquilo que nos mantém inteiros, né? Satisfeitos com a gente mesmo, não só através do trabalho, que é a criatividade, né? Isso, se a gente não desenvolveu quando criança, vai ser difícil conservar ou adquirir como adulto. Existem muitos relatos, depois, quando eu fui escrever esse artigo, eu fui ler, de pessoas que, muito bem-sucedidas hoje, mas que falam sobre essa experiência da infância sem tempo de brincar. E a falta que hoje faz isso para eles, né? Isso é muito interessante. Então, é uma coisa que a gente tem que tentar preservar. Espaço e oportunidade de brincar das crianças, quanto menores, mais importante. E os adolescentes também. É parecido, as mesmas perdas, né? Mas para o adolescente, mais do que para a gente e para a criança pequena, o grupo, que é aquela substituição da família, né? Na identificação dele, na busca de identidade, é muito importante. Segundo, ele está nessa fase de se afastar dos pais, né? Para aderir ao grupo. E as coisas que eles tratam e fazem com os grupos que a gente nem sabe, melhor nem saber, né? Então eles têm, os adolescentes têm as coisas deles. Então isso aí fica em suspenso, quer dizer, ele perdeu essa chance, né? De ganhar mais autonomia, etc. Isso vai levar, evidentemente, já usam as mídias intensamente, vai aumentar essa conexão deles com os. Isso de fato não é ruim hoje, né? Quer dizer, por sorte existem essas mídias hoje que nos deixam menos isolados. Então acho que a questão não é lamentar neste momento o uso pelos adolescentes, pelas crianças não, né? Criança pequena não, mas adolescente, eles precisam disso, né? Uma coisa é estar conversando com os amigos no grupo, etc. Outra coisa é estar jogando qualquer coisa que não ajuda em nada, né? Ou ficar conectado com sites pouco elevados, né? Mas o adolescente vai precisar dessa conexão para poder manter a identidade de grupo dele. E também o adolescente, ele sempre tem um espaço na casa, né? Quem morou em república sabe, quer dizer, a cama é sagrada, aquele meio metro em volta da cama, da sua cama, não é para passar. No adolescente, por menor que seja a casa, por menos cômodos, por mais gente que esteja, ele tem o pedaço dele, às vezes a gente nem percebe, mas é dele, né, onde ele fica.
isso aí foi reduzido. Então, esses settings do adolescente são esses. Então, juntando essa mudança do setting do trabalho do adulto para dentro de casa, a mudança do setting da criança pequena, né, da escola, da creche para casa, e isso reduzindo o espaço do adolescente lá dentro, né, eu acho que a gente tem que cuidar. É difícil explicar para as famílias que ou dar o nome de setting para isso, mas o espaço da privacidade de cada um tem que ser recriado dentro de casa, para não ficar tudo pasteurizado, ninguém mais tem o seu pedaço, e isso desestrutura a identidade da pessoa. E aí tem a questão dos namorados ou namoradas, né? Não sei. Quem tem filho adolescente depois podia falar. Não sei como é que eles estão fazendo, é uma coisa bastante dramática, né? Então, a família isolada, né, através do trabalho domiciliar do adulto, né, que perde o seu setting e invade o lar, e tem pelo menos essas duas perdas, está vivendo, né, a família, muita angústia com a situação. E tem o entorno disso tudo que está para fora de casa, que é a insegurança sobre do que se trata essa pandemia. Quer dizer, as informações estão muito desencontradas. Aí sim parece guerra, né? Informação, desinformação, contra-informação. Usam-se, né, mecanismos de guerra com objetivos políticos, claramente, né? Então as pessoas vivenciam isso como um fenômeno da pandemia, né? E fica tudo misturado, muito difícil. Uma situação política instável, tudo isso envolto ou imerso numa certa agressividade, que não tem razão de ser, o motivo, né? Uma grande manipulação. Então, uma angústia que já por si seria bastante grande, que é a de que você tem que ficar isolado, porque tem a questão da infecção e tem a questão da quarentena, etc., mistura com todo esse entorno, né? Isso eleva a angústia das pessoas. Talvez esse seja o pior efeito de todo esse desarranjo que nós temos na coordenação do enfrentamento, né, da pandemia. Esse sofrimento que não tem a ver com o aumento do número de casos, o número de mortes, não tem nada a ver com isso, mas tem com a vivência das pessoas, e aí são todas, né, infectadas ou não, de um momento que poderia ser absolutamente diferente, né? E aí vem uma outra coisa que vem de fora, né? Que são as tarefas que traz para casa, além do trabalho, e as novidades que são as tarefas escolares, que provavelmente alguém na casa vai ter que ajudar a criança a fazer as tarefas, assistir a aula, fazer os exercícios. Imagina quem tem 3 filhos em idade escolar e está fazendo homework. Eu não sei, eu acho assim, muito difícil, né? Bom, então, no geral, o que a gente tem que entender é que quem vai manejar a, as próprias angústias dos filhos são os adultos da casa. Esse é o objetivo, né? Mas as crianças também, né, ficando mais angustiadas, inseguras, então aparecem os sintomas. Aparecem sintomas em crianças que não tinham, né? Então, tique nervoso, agressividade, ou a criança fica mais quieta, ou aquela mania de se opor, né? Que depois agora já virou até transtorno, né? Nome opositivo, em criança que não tinha. Então, isso é uma coisa que a gente poderia ajudar, né? Nós pediatras, em sendo consultados, dizer, olha, seria estranho se a criança não desenvolvesse nenhum sintoma numa situação dessa, né? Quer dizer, esse sintoma é um modo de lidar com uma situação que ela não tem controle.
E é um sinal para nós de que está precisando entender o que está se passando com essa criança para aliviar a base desse sintoma. Então, de novo, o Winnicott, quem vai fazer essa mediação junto às crianças são os adultos, né? Os adultos têm que estar atentos para isso. Então, o que fazer? Então, conversar. É mais fácil conversar com crianças maiores, uma conversa mais esclarecida, mas a gente tem que conversar com todas as crianças de todas as idades. Tem criança que não fala, ela fala de outro jeito, mas a conversa é muito importante. E ouvir. Ouvir não só reclamação, queixa, perguntar, né? Mas ter capacidade de ouvir os sinais de uma situação mais dramática para a criança e para o adolescente. Eu ouço dizer que o adolescente quietinho, esse é preocupante, né? Aquele que está conformado, não tem nada, não reclama de nada e tal. Atenção para esse, né? E o adulto tem que explicar. Explicar o quê? A sensação dele, que ele também está angustiado, está triste, que também queria estar trabalhando com os colegas, queria encontrar os amigos, queria encontrar o pai, a mãe, a avó, o avô, mas que a gente tem que ficar em casa, etc, etc, né? Não minimizar a dificuldade, quer dizer, dar a real dimensão, para que a criança entenda a importância da coisa, mas sinta segurança na capacidade do adulto ajudá-la a transitar por aí. E tem que dizer, isso vai passar. Acho que isso que é importante. Olha, a gente não sabe quando, mas vamos olhar para frente, quer dizer, vocês vão voltar para a escola, vocês vão encontrar os amigos, vocês vão rever a família, dar essa mensagem de esperança, né? E estabelecer rotina. A gente sabe que criança precisa de rotina. O comum nas férias, né? E a gente vê isso no ambulatório de obesidade através do peso, né? A principal mudança nas férias é a mudança das rotinas, né? Aí não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, não tem coisa na televisão que ele não possa ver, muda a alimentação, né? Muda as atividades de lazer. Então, eu acho que tem que ter essa noção. Quer dizer, não estamos em férias. Não só os adultos não estão em férias, as crianças também não estão em férias. Lógico, se tiver tarefa, manter os horários da tarefa escolar, mas tem que ter uma rotina em casa, a hora de dormir, a hora de acordar, a hora de comer, o que não comer. E depois a gente conversa um pouco sobre as atividades, né? Para as crianças menores, evidente, importante, né, que ela tenha as brincadeiras mais estruturadas e as brincadeiras livres. Quanto menor a criança, mais importante que ela brinque livremente, né? E uma coisa que eu não tinha me dado conta, mas que o meu colega Alfredo, colega nosso, né, postou ontem um vídeo falando, ele trabalha no centro médico, não tem nenhuma criança internada lá, nem com Covid, nem com quadro respiratório. Mas ele tem 5 crianças internadas por acidente doméstico grave, coisa que ele nunca viu. Então, como a gente suspeitava, era uma coisa que eu sempre falei para as mães, que reclamavam que a criança caiu na escola, ralou. A escola é um ambiente protetor contra acidentes. As crianças se acidentam em casa. Então está claro isso. Mais tempo das crianças em casa, mais acidentes. E agora acidentes que não costuma ver. Queda de escada, quebrou a mesa de vidro de centro, seccionou a axilar, coisa grave, né? Então, prestar atenção nisso também, se tiver oportunidade de orientar as famílias com relação a isso. O que fazer também, né? A gente, já falei, quer dizer, a escola é o espaço da criança, é onde ela é criança, do jeito dela, tal. Eu acho que nós estamos enfrentando um problema, né? A situação é excepcional e existe essa
tendência, essa dinâmica, parece que é uma coisa assim cultural, de querer manter a qualquer custo o conteúdo formal, aquilo que a escola é preparada para fazer, né? Ela existe daquele jeito, com a professora, o quadro negro, os outros equipamentos que existem hoje, para dar aquele ensino formal, além de outras coisas, da convivência, etc, etc. Mas eu acho que tentar fazer isso agora, talvez não seja a melhor coisa que as escolas têm a fazer para as crianças e para os jovens. Não estão preparadas para fazer o ensino à distância, as casas também não estão preparadas para receber ensino à distância. Isso vira um estresse enorme dentro da casa, toma tempo de todo mundo e energia afetiva, né? Imagina os conflitos, a mãe não é preparada para ensinar, para ser professora, né? O menino, a menina estão acostumadas com a professora da aula, naquele lugar, em casa, com uma coisa muito esquisita, não aparece, a professora em geral não aparece. Talvez a escola devesse fazer outras coisas, né? Então a escola poderia ajudar as famílias a descobrirem atividades lúdicas, né? E muitas que ajudam a capacidade de aprender, né? Mesmo sem usar tela, mas também com tela, né? Existem serious games, que se chama hoje, são vários jogos, né? Isso já faz tempo, que muitos deles trabalham com base de aprendizado e não com aprendizado formal, né? Eu acho que as escolas, talvez algumas estejam fazendo isso, mas acho que a maioria está tentando garantir um ensino formal, como se atrasar a formação no ensino formal fosse a coisa mais importante do mundo, sendo que não é. Né? Essa história de que a criança vai perder o ano, não vai perder o ano, se a gente colocar coisas no lugar. Né? Enfim, isso é uma reflexão minha. Não vi ninguém falando sobre isso assim com consistência, mas eu não tenho dúvida disso. A escola, com todo o equipamento pedagógico que ela tem, recreacionista, pessoas que estudam essas coisas, elas podiam estar enriquecendo a vida dessas crianças em casa de uma outra maneira do que cobrar aprendizado formal. Por exemplo, jogos de memória e estratégia, né? Eu não sei quantas crianças hoje sabem jogar xadrez. Xadrez é um jogo milenar, não vai desaparecer nunca. A gente tem que cultivar esse jogo. Dama para criança menor. Ludo. Alguém de vocês aí jogou Ludo? Esse é da minha época, né? São coisas que numa quarentena uma coisa muito interessante de fazer, né? Para criança maior, mas para jovem, etc. Brinquedos de construção, brincadeiras mais estruturadas, como o Lego, né? Uso de caixa, tubo, madeira, quer dizer, usar, né, com a criança, claro que com orientação de quem sabe. As famílias hoje não sabem, né? As pessoas hoje não têm mais habilidades manuais, tipo marcenaria, essas coisas. As crianças fazem tudo em casa. A gente não... Mas é a hora de aprender, de brincar disso, né? Mesma coisa, arte em geral, começando pela música. As crianças dançam. Se a gente ajudá-las, elas gostam de dançar. E essa atividade, dança com música, é uma atividade física. Outra coisa que a criança gosta é cantar junto. Os pais não cantam junto mais com as crianças, né? Tanto é que elas cantam um monte de música que a gente nem conhece, nem sabe, nem gosta, né? Aprender um instrumento é uma oportunidade. Aprender à distância, não sei, é possível se aprender um instrumento à distância. Às vezes tem violão em casa, tem o violino do vô, a flauta da escola, quer dizer, tem coisas que podem ser feitas aí. E uma coisa muito importante, quer dizer, leitura orientada por faixa etária e interesse, quer dizer, o pedagogo da escola, a bibliotecária, quer dizer, sugerir para as crianças alternativas, mas que a criança encontre a oportunidade de leitura, né? E seja incentivada a isso pelos pais.
Neste momento de muita angústia, muita ansiedade com o desconhecido, são muito importantes as fábulas, né? As fábulas, que mobilizam, né, emoções e tal. E também os adultos lerem para os pequenos, que essa é uma prática muito, muito relevante para interessar as crianças pela leitura e pela reflexão, né? Bom, de novo, brinquedos, quebra-cabeça, pintura, desenho, teatro, serious games. Veja que uma maneira de você conversar com a criança pequena é através da pintura e do desenho. E ela vai dizendo o que ela está fazendo. Um desenho de uma criança pequena é quase um filme, ela começa uma coisa, vira outra. Se você for conversando com ela, ela vai falando do que está mobilizando ela. Outra coisa importante, fácil de fazer, é assistir filmes que trabalhem com a situação que estamos vivendo. Epidemia, coisas que... existem até filmes, né? Epidemia. Eu lembro de um filme que foi o primeiro, com certeza foi o primeiro, sobre epidemia, que se chamava O Enigma de Andrômeda. Eu estava no terceiro ano científico. Quem não assistiu deve assistir, é muito interessante, né? Então fala. Ou que lida com confinamento, com sentimento de família. O único cuidado é achar um filme que acaba bem, né? Tem que ser um que acaba bem. Acho que não carece de ter tragédias. É possível atividade física para espaço pequeno, como pular corda, alongamento, pilates, yoga, tudo à distância. Isso aí tudo você pode fazer através do vídeo, né? E uma coisa importante, eu não sei como é que estão as casas hoje, mas durante muito tempo, principalmente a classe média, né, protegeu as crianças e os jovens do que seriam os trabalhos domésticos. Eu acho que agora está na hora, né? Para as crianças maiores, né? Arrumar a casa, limpar tudo, cozinhar, lavar prato, engraxar sapato, lavar carro, sei lá. Dar tarefas, né? Dar responsabilidade e fazer isso de uma maneira leve, né? Sem briga, mas que a criança se interesse, ela perceba que ela está ajudando. Esse é um sentimento muito importante, né? Desde criança e desde jovem, a criança se sentir útil, né? Isso é muito importante, se a gente conseguir isso. E com relação à escola, especificamente, eu vi um trabalho recente, acho que da semana passada, feito em São Paulo, um amplo levantamento, por conta dessa dificuldade que está se apontando de determinadas famílias não conseguirem acessar os conteúdos, de que nós temos famílias que têm equipamento, tipo computador, laptop, iPad, celular, que poderiam receber os conteúdos das escolas. Entre as escolas particulares, quase 100%. Mas entre as escolas públicas, 80%. Incluindo tudo, computador, celular, tudo, que conseguiria acessar rede, né? Mas famílias que têm acesso de fato à rede, para onde vão ser postados esses conteúdos, já nas escolas particulares cai para 95% e na pública 60%. Então é uma ficção, né? Não está ocorrendo isso. Dos conteúdos das escolas estarem chegando às crianças. Tinha que ter uma alternativa. Não sei qual, mas essa que parece igualitária, o mesmo conteúdo para todo mundo, pela capacidade de acesso, não está chegando para todo mundo. Teria que fazer de outro jeito. Muito bem. Isso, né? Quer dizer, a criança pequena, ela não consegue verbalizar. Eu falei, o importante é conversar. Então, conversar através do lazer, né? Do jogo. Às vezes a criança está jogando dama, de repente ela chuta tudo. É comum, né? Cada vez que vai perder. Às vezes você percebe ali
uma reserva baixa, né? O brincar, né? A criança que ficar com dificuldade de brincar por 2, 3 meses, brincar livremente, uma criança pequena, ela vai ter dificuldade, alguma dificuldade adiante, né? Porque ela perde esse impulso, né? E uma outra coisa muito importante é isso, quer dizer, conectar a criança, o jovem, com quem tem saudade, quem ele tem saudade, quem tem saudade dela, quer dizer, usar o telefone, o Zap, Facebook, FaceTime, Skype, sei lá, conversar, né? Visitar essas pessoas, não deixar de fazer isso. E os adolescentes, mesma coisa, né? Vão usar mais as mídias, falar com os amigos, assistir às lives, filmes e séries, tem alguns bons, tem alguns ruins, né? Fazer o quê? Mas ele tem esse interesse aí. Então, de alguma maneira, cuidar do uso dos aparelhos para atividades que não sejam muito elevadas, né? Eu acho que tem que cuidar disso, porque tem tempo para assistir coisas interessantes, tem acesso a coisas interessantes. Participar das tarefas domésticas e, eventualmente, ajudar os menores no lazer, né? Leitura, desenho, pintura, é possível, né? Enfim, criança e adolescente precisa se sentir útil. Eu acho que é uma oportunidade que a gente pode levar adiante. Agora, eu acho, aí sou eu, não dá para ficar a criança confinada em casa, nem o adolescente. Então, se a gente está falando de isolamento modulado, eu acho que a primeira modulação que atinge a todos é você ter espaços seguros para essas crianças saírem de casa. Tomar um sol, correr, chutar uma bola. Não é possível você manter a criança em casa. Tomar um sol, correr, respirar. Teria que ter isso como política pública, né? Discute-se muito trânsito, aglomeração, não sei o quê, mas onde estão as crianças, né? Parece um pouco um tempo atrás, até uns 15 anos atrás, em que se construíam edifícios, né, de apartamentos que tinha 2, 3 vagas de garagem para carro por apartamento e nenhum espaço para a criança brincar. Eu não sei como é que pode uma legislação urbanística permitir que se construa um edifício onde vai ter centenas de crianças sem ter garantido um local de lazer para essas crianças. Enfim, eu acho que agora nós temos essa situação. Não tem uma política pública de proteção de espaço de brincar para as crianças. Isso aí eu acho que é uma falha grande, deveria se ir atrás disso. Bom, voltando, né? Os adultos com dificuldade de se adaptar, angústia, estresse, depressão, e aí a gente começa a ter agravos de sintomas e transtornos. Então a criança pode ter sintomas decorrentes exclusivamente da situação atual, mas quem já tinha vai piorar, não é? Se tinha depressão, vai piorar a depressão, se tinha agressividade, vai piorar a agressividade. Essas pessoas, em geral, estão em segmentos, e segmentos, como de qualquer doença crônica, tem que estar, de alguma forma, garantido, né? Agora, o adulto, nessa situação que não consegue lidar com isso, com certeza vai gerar mais, né? A gente sabe que a incidência de violência e abuso quando a criança contra a mulher em casa é alta, mas agora vai piorar, né? A gente tem que estar atento porque essas pessoas exatamente têm dificuldade em buscar ajuda. E nós vamos ter esses dados mais adiante, precisamos estar atentos a isso. Então, as crianças que eventualmente já tenham algum tipo de distúrbio, déficit, transtorno, né? A gente tem que ver como cuidar, como ajudar a família. No
Na apresentação que eu vi ontem do pessoal da pediatria do desenvolvimento, eles tratam disso. Eles são pessoas que cuidam de crianças com transtorno, com déficit. E eles dizem que a pressão das famílias está pela medicação. As famílias não estão tendo capacidade de lidar com isso de uma maneira criativa, como eu vim apresentando aqui, porque provavelmente já tem reserva baixa, né? Por conta de que a criança já tem um problema. Então, a pressão é enorme para medicar, né? Medicar mesmo, principalmente crianças que já estão tomando remédio, aumentar as doses. E esse é um desafio, né? Nós não lidamos normalmente com essas crianças, mas quem lida está com essa dificuldade. Nós temos adolescentes com transtorno, nós temos adolescentes com drogadição. Eu não consigo imaginar como é que é, né? Um adolescente drogadito, em abstinência ou buscando a droga de uma maneira bastante arriscada, provavelmente, né? Não sei, não consegui ler nada sobre isso. Mas alguns sintomas, né, de transtornos podem começar a aparecer nos adolescentes agora, adolescentes que não tinham, né? Automutilação, anorexia, bulimia e depressão. Então, deveríamos estar atentos e, de alguma maneira, falar dessas coisas para a família. As famílias que estão tendo pouco acesso a uma reflexão dessa, né? Existem sites que ajudam as famílias a abordar essa situação, como da Unicef, da Organização Mundial da Saúde. Nós temos aqui a Fundação Maria Cecília Vidigal, tem coisas a respeito disso, referentes à pandemia, ao isolamento. Temos cartilhas de brincadeiras, etc. Mas eu acho que não está chegando às pessoas, né? As pessoas estão muito atarefadas e atabalhoadas para buscar esse tipo de ajuda. Mas elas existem, que poderia ajudar. E essas pessoas têm dificuldade de acessar profissionais de serviço, já que estão praticamente fechados. Nós estamos atendendo pronto atendimento, as UBS em Campinas, as queixas respiratórias, outras queixas agudas e os casos que não pode ficar sem assistência. Então, no nosso caso, puericultura, né? Então, não chega a isso lá. No momento em que essas coisas estão piorando, né? Muito bem. E agora, o futuro, né? Como sair do isolamento? Quando e como, né? Eu penso que quando, de alguma maneira, a gente perceber que as coisas estabilizaram, estão melhorando do ponto de vista epidemiológico, né? E a pergunta para nós seria essa: começa abrindo creche escola ou não? Tem várias questões que envolvem essa decisão, né? As crianças em casa, elas são um problema para os pais, né? Que não têm a capacidade que a escola tem de cuidar de aspectos importantes da vida da criança, mas a gente tem o medo de que, abrindo a escola e a creche, essas crianças vão se infectar lá e trazer a infecção para dentro de casa. Mas agora eu vi, né, na revisão que eu fiz, existem alguns estudos que mostram mesmo que crianças se infectam menos, né? Não é que elas se infectam e ficam assintomáticas, elas também se infectam um pouco. Talvez por conta dos mecanismos inatos, mais eficientes, né? Elas adoecem menos e menos gravemente. E, além disso, elas também transmitem pouco. Então, tem pouca carga viral, né? E menos gravemente. Então, assim, isso aí favorece a ideia de que abrir creche escola não seria um grande problema. E tem um estudo em Wuhan que eles estimaram que o fechamento das escolas e das creches impactou a mortalidade entre 1% e no máximo 3%. O que é uma coisa pouca, mas é gente, né? Mas isso para dizer que, assim, o efeito na pandemia lá, na epidemia lá,
dessa medida que é muito dramática, né, não foi grande, né? Então, o que é a ideia? Eu imagino que a hora que for relaxar o isolamento, poderia as creches e as escolas, como eles falam dessa faixa de 20%, não sei onde acharam esse número, né, 20%, enfim, mas deveria começar a receber primeiro os filhos de quem trabalha em atividades essenciais, porque esses estão trabalhando e as crianças estão em casa. Esses estão na maior dificuldade, as crianças estão na maior dificuldade, né? E à medida que for relaxando os setores, essas pessoas têm os seus filhos levados à escola. Volto a dizer, o importante agora não é o conteúdo formal que a escola vai dar, mas são as atividades de suporte, né? E de interessar a criança em coisas que são boas para ela. Então não tem importância começar com X% da classe, depois aumentando, porque eu acho que não deveria se fazer atividades de ensino formal, né? Deveria se pensar em outra coisa, já que estamos numa situação excepcional. E aí tem essa discussão do Enem, né? Representa tudo isso que eu falei sobre escola e diferenças entre as famílias, né? Não sei por que teria que fazer o Enem a ferro e fogo. O Enem é uma coisa para os jovens, né? O Enem não é nosso, não é deles. Então, acho que a gente deveria saber deles o que é melhor para eles. E o que vem adiante, né? Eu posso dizer, quase com certeza, muitos de nós também, outros podem discordar, mas eu acho que é evidente que nós vamos ter outras pandemias, né? Nós não tivemos nenhuma pandemia ainda que teve origem na Amazônia, mas vai ter. O Instituto Evandro Chagas, há uns 20 anos, 15 anos atrás, primeira vez que eu fui lá ver, atuar na EDS lá, da Assistência à Saúde Indígena, eu li sobre o Instituto Evandro Chagas, eles naquela época, eles estudam muito arbovírus. Então eles põem as pessoas em cima da árvore, caçadores de mosquitos, eles ficam lá com roupa, etc., e caçam os mosquitos que estão na copa das árvores, que vão picar macaco, etc., etc., que tem esse risco de transmitir para nós. Há 20 anos atrás, eles tinham mais de 100 vírus identificados que eles não sabem que doença causa no macaco. Então já está lá, né? E a pergunta é essa: nós vamos aprender com essa pandemia a nos proteger de futuras pandemias e, a hora que elas vierem, agirmos de uma maneira mais programada, né? Essa é a pergunta. Então, se a gente aprender, nós vamos novamente ter que nos isolar mais adiante de uma maneira, se não tiver muito sofrimento, é um aprendizado importante. Agora tem um outro subproduto que a Ângela falou, né? Quer dizer, a gente tem coisas boas nessa pandemia. Eu acho que tem mesmo, se a gente conseguir manejar oportunidades que fora da pandemia nós não temos. Então, eu penso em atividade lúdica, atividade artística, né? Sendo incorporadas pelas crianças e pelas famílias, né? Como uma coisa que elas vão carregar. Como alguém que nunca fez atividade física começa a fazer, gosta e vira maratonista, isso acontece, né? Agora, eu acho que isso é importante. Nós não vamos voltar para uma normalidade anterior. Na minha opinião, nós vamos ter que construir uma nova normalidade a partir das coisas que a gente refletir, que a gente enfrentar, que a gente superar agora. A gente tem coisas a fazer logo em seguida, decorrentes de como nós vivenciamos isso aqui. Então, uma outra normalidade, tanto do ponto de vista de controle de pandemia, isolamento. Eu quero ver quem é que vai andar de avião agora sem máscara, né? Mesmo que acabe
Não, vamos todo mundo usar de máscara. Os japoneses já usavam. Eu via japoneses andando o mundo há 20 anos atrás, eles já usavam máscara. Não tem nada a ver com a SARS, a CORS, nada. Já usavam, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso. Tem toda a questão que envolve essa questão política nacional e essa discussão da globalização e as questões que envolvem solidariedade, né? Que vão estar num outro estágio, né? Nós vamos ter que nos virar com isso. Então, eu acredito, né? E já vivenciamos isso, a gente tem na nossa história de vida exemplos disso, né? É nesses momentos críticos que a criatividade, a engenhosidade, a civilidade e a arte mais se desenvolvem, enriquecendo a cultura. Isso acontece. A gente pode ter uma expressão maior disso ou não, mas com certeza a gente vai carregar coisas que vêm dessa linha, né? E eu espero, né, que isso venha a ser uma nova oportunidade, né? Mas nada disso vai ocorrer se ficarmos esperando a pandemia acabar, como se não tivéssemos nada a fazer. Nós temos muito a fazer. Nós somos muito impactados, nós somos quase paralisados, mas nós não estamos paralisados. Nós temos que pensar como é que ajuda as crianças a superar isso e nós mesmos, né? Então, nós somos o esteio de uma nova visão de futuro e de mundo para essas crianças que estão aí. Então, nós imaginando, pode ser que depois eles discordem de tudo isso, lógico, mas a gente tem que imaginar por onde que nós vamos. Então, esse é o recado que eu queria dar. Não tem nenhuma regrinha, mas são reflexões que eu fiz a partir de, bom, da minha vivência, né? Mais das coisas que eu andei lendo. Eu posso depois postar os artigos, não sei, eu coloquei numa outra página, mas não está aqui. E os sites que eu acho interessantes que a gente poderia acessar, principalmente no que orienta famílias, né? Atividades lúdicas, etc. Muito obrigado, viu, Teixeira? Eu acho que a gente tem muito para refletir. Aqui tem no chat duas perguntas que o Sérgio Sim, Maba fez, depois se ele quiser falar ou complementar, mas uma pode falar. delas é: Teixeira, como você vê as consequências da separação das mães e seus recém-nascidos no momento do nascimento em longo prazo? Bom, o Sérgio, tanto ou mais do que eu, né, ele sabe que a criança nasce, mas ela, o cordão umbilical é separado, mas a criança continua ligada à mãe, né? A gente nunca sabe que efeitos essas coisas podem ter, mas não é uma coisa que vai deixar de ter efeito. Eu acho que tem que tentar evitar isso. Eu não sei se a gente teria mesmo que, isso ele sabe com certeza mais que eu. Eu não sei se a gente teria mesmo que separar essas crianças. As crianças que têm quadro clínico mais grave são, quanto menores, mais risco de ter o quadro clínico grave, mas eu de fato não sei se essa é uma conduta já totalmente consolidada ou se a gente está sendo, como se diz, cuidadoso, né? Como tem que ser, nas medidas profiláticas. A medida profilática sempre tem que ser exagerada, porque a gente pode deixar. Elas têm que ser mais sensíveis do que específicas, né? Então, não sei. Eu acho que ele deve estar pensando nisso mais do que eu. Ele podia falar. Quer falar, Sérgio? Não, o que eu acho, Teixeira, que está tendo um pouco de certo exagero, né? Como é um desconhecido, a gente É, acaba exagerando um pouco demais. Eu acho que você colocou muito bem, queria até parabenizar a sua colocação, que é uma colocação assim de tempos, né? Eu acho que nós estamos num tempo de muito desespero, de muita apreensão. Eu acho que a gente, como se diz, terão outras pandemias, talvez, né? Então a gente vai ter que se adaptar a essa nova realidade, né? Porque eu é, vejo alguns exageros em mães, por exemplo, que não tem nada, a criança não tem nada, nada, nada. Eles estão proibindo a entrada de acompanhante, estão proibindo, enfim, por conta da circulação, né, que tem que ser diminuída.
Então, eu acho que isso é um prejuízo muito grande, porque o nascimento, ele é alguma coisa única, né? Só vai acontecer É, uma vez. é, Agora, a é, criança, como você falou, maior, você vai ter mais tempo, né, para aplicar as técnicas que você colocou, né? Mas o nascimento, ele só vai acontecer naquele momento. E se isso sim. não for feito de uma maneira adequada, eu acho que é meio complicado. E a outra pergunta que eu ia te fazer, eu vou aproveitar, já que está mesmo se... Deixa eu só comentar o seu comentário. Eu, se fosse ter um filho agora, um neto, eu não ia separar, não. Então, eu acho que não... Eu estou falando eu, né? Eu Eu acho não estou propondo mudar o protocolo, estou dizendo que eu ia furar. Eu acho que a gente tem que aprender a furar no sentido assim, que você vai ter contato com o seu neto, no caso, o filho, sei lá, fazendo as precauções de contato, né? Você É, lavando a mão, você, evidentemente, usando uma máscara, enfim, você vai ter que tomar mais cuidado, mas é. não exagerar, né? Esse excesso de cuidado e virar Ora, um eu- passamento, né? a minha filha, Sérgio, a minha filha mais velha é infectologista e está aí nos covidários, né? E os meus netos são filhos dela. Eu não estou com eles há 2 meses. E Então, são crianças maiores, né? Então, e ela também já tem uma estrutura para segurar essa onda, mas é difícil, viu? É difícil. e nessa linha, Teixeira, só para que eu queria perguntar, que eu li algumas coisas a respeito você falou muito da questão da comunicação, né? Que você Sim, tem que comunicar, enfim, isso é muito legal. Mas eu vi alguns trabalhos mostrando que a nossa comunicação vai ter que mudar por conta da máscara, né? Porque a questão da boca, ela é muito importante na comunicação não verbal, né? Então, como é é, que a gente vai aprender a fazer essa comunicação, aí nem para recém-nascido, mas para tudo, né? Mas recém-nascido é uma é. coisa importante, porque a percepção do recém-nascido é muito não verbal, né? E a máscara, ela ocupa uma grande parte da nossa expressão não verbal. Você leu alguma coisa sobre isso? Eu achei bem interessante esses Eu, trabalhos. eu li, mas não li trabalho. Eu li assim divulgação. E a divulgação que eu vi era uma máscara transparente. Ah, então, olha só, tá vendo? Bacana É, isso aí. mas é uma máscara transparente. Eu acho que ela é impermeável. Então, não sei lá, Tem que ver a né? funcionalidade dela, mas é uma coisa interessante, né? Você vê uma É. máscara que funcione, mas que você consiga ver a expressão Quem, da boca, né? quem, Bacana. quem apresentou isso foi uma fonoaudióloga, porque trabalha com surdo-mudo. E Muito aí ela fez uma máscara com uma janela transparente. Eu achei bacana. interessante. Interessante. Existe. Imagina o surdo, né? O mudo que tem que fazer leitura labial, né? É, Bem é. bacana isso aí. Nossa, não tinha pensado nisso. Não, isso aí eu vi a máscara. Excelente. Não sei se funciona, mas o pessoal da Fono aí pode dizer para você, é fulana de tal, tem a máscara tal. Com certeza. Podemos Legal. começar a usar, assim. Vou procurar isso. Primeiro, vamos criar a moda. Isso aí. Bom, Sérgio, obrigado. A Obrigado. Mariana queria fazer um comentário, né, Mariana? Diga. Oi. Oi. Teixeira, parabéns pela aula. Eu acho que o objetivo da aula era bem esse, a gente entender que o vírus tem todos os problemas dele, mas ele gera uma É, outra doença por trás que nós estamos esquecendo. Nós a estamos gente a gente está negando. ou negando ou negligenciando, não sei qual é Não, o melhor termo, mas acho que assim, a gente não está sabendo lidar, né? Então, finge que não tem. ou não deu tempo para aprender a É, lidar, porque a gente é, está tão preocupado com a doença em si e com o é, número que está aparecendo, com a epidemia, se a curva está subindo, se a curva está descendo, se a gente já pode, que a gente está esquecendo a lateralidade. E quem é, está lembrando da lateralidade está lembrando mais da doença orgânica, que então são as crianças com câncer, ou que precisam de medicação aguda, mas o global, que é onde ela está atingindo mais, pelo menos para mim foi assim, os primeiros 15 dias, a dificuldade de tomar qualquer atitude, de nossa, fazer qualquer coisa, foi assim uma coisa notória. Você fala, meu paralisia, Deus,
Uma paralisia, assim, total. E devagar você vai entrando. Então, eu não tenho mais filho pequeno, mas acho que para quem teve filho pequeno, a gente tem que entender isso, que para os pais poderem ajudar os filhos, eles também têm que atuando de uma forma já com a cabeça organizada. Se eles não se organizarem, eles não vão fazer nada para ninguém. E essa preocupação do isolamento que a gente tem, até do uso da máscara, entrando aí alguma coisa, a gente pensando nas escolas, as crianças todas assim isoladas, a gente viu alguma coisa aí do Japão, que eles estão pondo, para uma proteção de acrílico, alguma coisa para diminuir o contato, já era uma preocupação que a gente tinha antes com os nossos adolescentes só na mídia. Então, nós vamos piorar. Independente do que a gente queira, essas pandemias vão aumentando o isolamento e diminuindo a globalização. Então, eu acho que nós vamos ter que... Vai ser outro modo aí. E aprender a lidar com as crianças. Realmente, uma coisa que você falou que eu acho que é importante, conteúdo não é o importante nesse momento. Não. 4 meses de conteúdo, mesmo para nós que estamos discutindo no nível universitário, os alunos, a volta disso, não é isso. A vida, o que nós estamos vivendo é muito maior que qualquer conteúdo que pode ser adquirido em qualquer momento. Assim, parabéns pela aula, muito bom. Obrigado. Agora, sugiro fortemente, quem não viu a aula do Dirceu, assista. E essa aula que eu assisti ontem, né? Infelizmente eu já tinha montado esta, senão eu poderia ter aproveitado coisas de lá. Mas são duas pessoas muito competentes, né? É um tipo de como se diz, de competência pediátrica muito rara, né? Porque tem toda uma área de desenvolvimento, da neurociência, que a gente está longe. Mas vale a pena, porque pode ser que alguém de nós se anime, não nós que já estamos velhos, mas aqui, pessoal residente, etc., enxergar isso. Uma aula muito boa sobre exatamente esse assunto dessa aula, só que eles são pessoas que se aprofundam nas questões assim, até estruturais, do cérebro e tal. Bem bacana, eu recomendo. Libiana e o Halpern. E só para lembrar que a palestra do Dr. Dirceu está no link também, depois a gente pode disponibilizar. Eu assisti no link. Assistiu no link, né? Mesmo quem não viu, dá para ver, né? Uhum. E tem a questão que você colocou da nova normalidade, que passa pelas suas reflexões, e uma delas que eu percebo muito, que você coloca as opções que as pessoas teriam para fazer com as crianças, mas isso implica que os pais teriam que gastar e passar tempo com as crianças, e é uma coisa que acho que as pessoas nem tinham se dado conta quão longe elas estavam das crianças e quanto as crianças demandam. Então, pode parecer um pouco poliana da minha parte, mas eu acho que nesse ponto também, eu acho que talvez é uma coisa que a pandemia sobre de bem, né? De você passar tempo com as crianças, né? Um pouco mais, gastar tempo, ler, todas as atividades, jogar xadrez, até o Ludo lá, não é que você lembrou, eu também Ludo? Você jogou Ludo? Eu joguei Ludo, mas essas coisas eu acho que a gente, talvez seja um resgate, talvez porque as pessoas acho que não paravam para pensar, as crianças estavam tão atarefadas, estão com tanta coisa para fazer, e de repente elas estão em casa, então talvez desse ponto de vista seja uma coisa que gere uma nova normalidade, não necessariamente ruim, né, mas um ponto positivo. Não, por isso que eu acho que essa questão da criatividade, ela é assim, a gente vai perceber. Você vê esse negócio da máscara aí, essa máscara eu já vi, transparente. Então, essas coisas são incríveis, né? As pessoas têm que ter a liberdade para pensar, para criar, e tem que ter a base. E isso que você está falando, eu concordo, quer dizer, a gente vai levar coisas boas para frente. Mas não é, eu não sei se a maioria dos pais que é capaz de aproveitar esse tempo maior com os filhos, entendeu? Eu não sei, eu espero que sim, mas eu temo que muitos pais vão ficar mais estressados porque tem que ficar com os filhos, não vão estar
conseguindo uma conexão afetiva positiva, isso é ruim. Então, aí esses precisam de ajuda, né? Principalmente pais de crianças que já têm transtornos, né? Eles já lidam com uma dificuldade de adaptação do filho, adequação. Adaptação não é a palavra, adequação, né? E agora, nessa situação, eu acho assim que esses vão sofrer, né? Esses vão sofrer. Tem o que fazer, mas eu acho que toda atenção, porque eles não têm reserva, né? Tudo isso vai ser, o resultado a gente vai ver a longo prazo mesmo. É. Você sabe que a nossa conexão não estava boa por problemas de servidor, acho que todo mundo recebeu aí um e-mail falando, né? Então muita gente acho que teve que entrar e sair muitas vezes, mas se você disponibilizar a gravação depois, a gente pode ver, assim, quem perdeu alguma coisa, pode aproveitar mais, mas queria agradecer muito a sua palestra, acho que ela foi, como a Mariana falou, foi bem aquilo que a gente esperava. Maria Ângela, né? Fale. Posso, Lourdinha, posso dar mais uma sugestão de palestra, de atividade que o Teixeira falou das lives? Teve uma live no dia 14 de maio, que foi às 19h, do pessoal da BRASME, que é a Associação Brasileira de Saúde Mental, Sim. E que é sobre crianças e adolescentes na pandemia. Eu assisti. Proteger e reproduzir saúde mental. É uma live também muito boa para o pessoal. Tá? Foi no dia 14/5 na BRASME. Tá? E tem uma palestrante que é da educação, pedagoga, foi boa, sim. Foi muito bem boa. Uma boa pedida, então. Eu estou vendo tudo, filha, estou assistindo tudo. Acho que se vocês forem fazer, talvez pudesse fazer o Teixeira, os links todos, põe essa também, Teixeira. Tá. E aí, o Edmilson falou que se a gente quiser, ele pode tentar ver com ele de colocar na página da faculdade as coisas também. Tá. Que aí serve para consulta das pessoas. Eu modestamente sugiro que vocês leiam o meu artigo lá no jornal da faculdade, acho que de 3 meses atrás, que não tínhamos nada disso, de pandemia, 4 meses, sei lá, talvez, não sei se foi no fim do ano passado ou começo desse, que é sobre o brincar. É todo um número que fala sobre uma nova pediatria, assim, né? Foi no Dia da Criança, foi no mês de outubro, mas acho que publicou em novembro. Que foi coordenado pelo Marcos. Lá tem um monte de coisa que, de uma forma ou de outra, se refere a isso que é a vivência das crianças hoje aqui, e dos pais também, né? Tá interessante. Ok? Se alguém quer perguntar mais alguma coisa, ou fazer algum comentário? Tá bom? Vamos encerrar, então. Muito obrigada, Teixeira. Muito obrigado mesmo, porque a aula foi excelente. Obrigado. E a sua disposição em fazê-lo foi muito, muito boa mesmo. Acho que a gente refletiu sobre coisas que precisávamos, às vezes, colocar de uma forma mais concreta, e você colocou de uma forma que foi muito boa para todos nós, tenho certeza. Acho que organizar as ideias, né? Eu não falei nada de novo, mas assim, é interessante. Mas talvez organizar as ideias seja mais difícil. A gente precisa de uns slides para encaixar as ideias. Sem dúvida, sem dúvida. Isso aí. Então tá bom. Para quem não conhece, esse é o Teixeira, tá? Esse é o Teixeira. Para quem não conhece, esse é o Teixeira. Aproveitando. É a aula dele mesmo, tá ótimo. Foi excelente. Muito bom. Um beijo.